próxima hora é dedicada à proclamação do amor infinito de Jesus Cristo, que de graça dá água da vida a todo sedento. Venha conosco agora à cidade de Chattanooga, Tennessee, para aprender como o pecado do homem produziu uma dívida tão grande que só poderia ser paga através do sangue sacrificial do Cordeiro de Deus. Vamos agora para o ginásio de esporte da Universidade de Tennessee, quando o culto se inicia. Well, yes, it's Jesus, 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 oh, oh, Father, 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 oh, oh, Jesus, 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 oh, oh, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy, Holy, Holy Ghost, oh, oh, Amen, 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 Amen. One more time. Oh, Jesus, 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 oh, oh, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy, Holy, Holy Ghost, Jesus, 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 oh, Pentecost, oh, Father, 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 Holy Ghost, Holy Ghost, Holy, Holy, Holy Ghost, well, yeah. Hallelujah. Glory to God. Praise the Louvado Lord. seja Deus! He's coming back on the silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking down at the signs of his returning. It won't be long, it may just be today. Sing it. He's coming back on the silver clouds of glory. He's gonna take me away. I'm looking down at the signs of his returning. It won't be long, it may just be today. He's coming back on the silver clouds of glory. He's gonna take me away. I'm looking down at the signs of his returning. It won't be long, it may just be today. It won't be long, it may just be today. Today.
vai demorar. Pode ser até hoje. Glória a Deus. Aleluia ao Cordeiro. Você crê nisso? Você crê nisso? He's coming back on the silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking now at the signs of his returning. It won't be long, it may just be today. Sing it. He's coming back on the silver clouds of glory. He's gonna take me away. I'm looking now at the signs of his returning. It won't be long, it may just be today. He's coming back, silver clouds of glory. He's gonna take me away. I'm looking now at the signs of his returning. It won't be long, it may just be today. It won't be long, it may just be today. Oh, glória a Deus! Vamos aplaudir ao Senhor. Não vai demorar. Pode até ser hoje. Glória a Deus! Aleluia! He's coming back on the silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking now at the signs of his returning. It won't be long, it may just be today. He's coming back on the silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking now, signs of his returning. Come on, it won't be long, it may just be today. Let me hear you. He's coming back on the silver cloud of glory. He's gonna take me away. He's gonna take me away. Come on, he's coming back. Yeah, at the signs of his returning. It won't be long, it may just be today. He's coming back on the silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking now at the signs of his returning. It won't be long, it may just be today. It won't be long, it may just be today. Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor! Parece que vocês estão esperando a sua vinda. Parece que vocês estão esperando a sua vinda. Parece que vocês estão antecipando sua vinda. Louvado seja o santo nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus! Aleluia! Sentem-se, por favor. Precious Lamb of sacrifice, Holy Son of God, redemption, deliverance, and healing are mine when through your precious
precious blood, Lord, I come. Through your blood into your presence, boldly before you stand. Yes, Lord, yes, Master. Laying my crowns at your feet, Lord. Yes, my Savior, I'm giving you all that I am. There is joy beyond all measure, and there is sweet peace forevermore. For every sin which was scarlet is now white, white as snow. Through the blood into your presence, boldly before you stand. Oh yes, my Savior, yes, laying my crowns at your feet, Lord, my Master. I'm giving you all I am. I'm giving you all that I am. Glória ao nome do Senhor. Aleluia a Deus. Na mensagem de hoje, Jim Swagger fala da graça redentora do Cordeiro Sacrificial. Os que trouxeram suas Bíblias, abram-na comigo no livro do Apocalipse. Apocalipse 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Quero usar como tema, durante os próximos minutos, o cordeiro e a serpente. Você sabe que neste ponto do programa eu quero ter uma conversa de amigo com você. Só alguns momentos, e espero que você possa parar o que está fazendo para poder prestar toda a atenção possível. Sei que no último ano eu pude aprender mais do que o resto da minha vida toda. Sim, houve muito sofrimento.
Também houve muita dor e também houve muito desapontamento. Aprendi muitas coisas, para ser sincero. E foi duro. Não tem sido fácil, mas acho que hoje sou um homem melhor, um pregador melhor, mais disponível, mais perto de Deus e melhor servo de Jesus Cristo, por causa do seu amor e sua graça. Eu quero orar por você agora e oro um pouco diferente do que eu orava. Eu sinto sua dor porque eu a senti, sua mágoa porque eu a experimentei. Eu vou orar por você neste momento e pela necessidade que você tem. Espero que você possa crer comigo agora. Creio que Deus responde à oração. Pai Celestial, nós chegamos ao trono da graça. Como disseste, acheguemo-nos confiadamente e receberemos graça. Essa é uma hora de necessidade. Alguns que assistem estão doentes. Cura-os agora. Estou pedindo pela tua compaixão e no teu nome, cura-os. Outros, ó Deus, estão perdidos e há pecado em suas vidas. Precisam ser limpos e ser lavados para que o sangue de Jesus tire todo o pecado. Eu te peço que nos ouças e creio que tu já ouviste. Porque, ó Pai Celestial, te pedimos no santo e precioso nome de Jesus. Amém, amém. Você sabe que ficamos alegres por você nos assistir semanalmente e creio que o programa é uma bênção e eu direi por quê. Porque Jesus disse, quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Esta é a razão de termos muitos resultados. Pessoas salvas, vidas mudadas. Mas sabe, é preciso muito dinheiro para ter este programa no ar todas as semanas. Alguém tem que pagar a produção para preparar os programas, comprar o tape, pagar o tempo da televisão para chegar até você. E agora, o evangelista Jim Swaggart fala como somos remidos pelo sangue sacrificial do Cordeiro na mensagem O Cordeiro e a Serpente. Uma noite dessas tive um sonho e creio que Deus me deu esse sonho. Eu estava em um prédio grande onde havia muitas pessoas, não era um culto, era só um edifício grande, que era como um edifício público. Havia muitas pessoas ali. Então eu me afastei da multidão e entrei num corredor. E na verdade, no meu sonho, eu não sabia para onde ia. No meu sonho, o Senhor da Glória de repente estava do meu lado e começou a falar comigo. Naquele instante eu senti a presença de alguém e vi uma pessoa, mas não sei dizer como se parecia. Ela conversou comigo enquanto ia pelo corredor e disse, naquela conversa: você quer ver aquele que afligiu você e afligiu meu povo desde o princípio, o próprio maligno, Satanás? Eu me lembro que fiquei assustado e teria tido medo se o Senhor não estivesse comigo e se não sentisse sua gloriosa presença. Era como se estivesse envolvido com sua força, seu amor, e consequentemente não senti medo algum. Eu olhava para ele sem vê-lo, lembro-me bem dele, de sua voz suave e do seu amor. Ele disse: você quer ver o maligno?
Eu fiquei assustado quando ele me levou pelo corredor e disse: vamos parar aqui. Estávamos ao lado de uma porta fechada. Fiquei ali esperando instruções, pois não sabia o que fazer. Ele disse: abra a porta. Então eu abri a porta bem devagar. Havia um homem ali. Ele estava vestido com um terno, era baixo e estava de pé. Olhei de volta para o rosto do meu Redentor e com a mão ele apontou e disse: este é o filho da perdição, o maligno. Eu não disse nada, mas durante o sonho eu pensei assim: ele não parece tão mal assim. Ele parece um homem. Depois voltei-me para o mestre e disse: é ele que tem causado tantos problemas e tantas lutas. Ele disse: é ele mesmo. Satanás não nos viu. Ele estava com uma das mãos no bolso do paletó e estava olhando para bem longe. Aí eu fechei a porta. Na noite seguinte tive outro sonho. Sonhei desta vez que estava em outro prédio e de novo uma pessoa estava ao meu lado. Se ele era o Senhor da Glória, eu não sei, porque ele nunca disse nada. Ele ficou me olhando e me observando enquanto eu lutava com todas as forças contra uma serpente. Eu ainda posso ver a serpente com a cabeça em pé. Ela ficou tão alta quanto eu, e eu estava lutando com todas as armas que dispunha ali. Estava lutando pela própria vida. E lembro-me que aquela pessoa estava atrás de mim com as mãos para trás, apenas olhando para mim. Finalmente, depois de lutar muito com aquela horrível serpente, num golpe, cortei sua cabeça. Eu me lembro que acabei ficando exausto e olhei para aquele que estava ao meu lado, mas ele não disse nada. Eu voltei-me para sair da casa e ele saiu junto comigo. E andava a uma certa distância. Ele ficava me olhando, me observando, mas não dizia nada. No meu sonho eu saí da casa e de repente senti o chão tremer. Era como tremor e mais ou menos de um terremoto. A casa tremeu, o chão tremeu. E eu olhei e lá estava uma figura enorme, tão alta quanto uma árvore. Não sabia o que era. Era bem grande, dava o dobro deste instrumento aqui. Devia ter uns 18 a 20 metros de altura. Quando olhei outra vez, eu vi, pois tive que esticar a cabeça para ver lá em cima, e também era uma serpente. Ele era tão grande que não posso descrever. Entretanto, aquela pessoa estava ao meu lado, olhando para mim e para aquela coisa enorme. Quando a serpente se movia, o chão tremia. E no meu sonho, olhei com resignação e disse para mim mesmo: tenho que lutar, não tenho escolha.
E o sonho acabou quando ia em sua direção. Que diferença daquela serpente que era tão alta que fez o chão tremer, para a figura que vi daquele homem que estava na sala com a mão no bolso, mas os dois eram um só. Quero que você hoje volte uns 4.000 anos atrás, pois quero lançar a base da sua salvação e da sua redenção. Foi Deus quem instruiu Moisés, conforme o livro do Êxodo, para ir ao Egito e libertar os filhos de Israel da escravidão egípcia. E nós não podemos compreender a complexidade e o poder daquela ordem Espero que de alguma forma você possa ver um pouquinho do poder das trevas e, sobretudo, a glória de sua redenção em Jesus Cristo. Quando Moisés e seu irmão Arão foram para o Egito, na verdade, ele não era um estranho ali naquela terra. Por quase 40 anos ele foi criado no meio dos mais luxuosos palácios da face da terra. Ele tinha sido educado em toda a arte e ciência da mais poderosa nação do mundo. Isso era uma réplica, era um símbolo de todos os poderes das trevas, do sistema das trevas, do sistema do mundo, de Satanás. Quando Moisés, tendo sobre seus ombros roupas tão simples de pastor, junto com seu irmão Arão, entrou no palácio, deveria haver em volta deles muitos embaixadores dos mais poderosos países do mundo daqueles dias. Deveriam estar vestidos com as mais lindas vestimentas feitas pelos homens. Moisés deveria se sentir constrangido usando aquelas roupas simples de pastor. Eles devem ter se sentido mal. E como é que ele conseguiu uma audiência com o homem mais poderoso do mundo, Faraó? Somente Deus sabe. O Faraó que com ele falou foi Ramsés II, ou então seu filho Merneptah. Se foi Ramsés II, ele foi um dos homens mais poderosos que reinou no trono egípcio. Se foi seu filho Merneptah, ele considerava a si próprio como um deus. Merneptah tinha sido considerado responsável pela maior vitória militar que o Egito já ganhou, quando ele foi orientado por seus deuses, e a batalha foi ganha pelos generais egípcios, e a glória foi de Merneptah. E quando Moisés estava ali naquele dia com Arão ao seu lado, diante de Ramsés II, ou então Merneptah, Moisés olhou e viu a serpente de ouro que estava em sua coroa.
Aquela serpente de ouro na coroa ficava com a cabeça em cima dos olhos do faraó. Era a serpente sagrada. Os seus olhos vermelhos, feitos de rubi, ficavam encarando a pessoa que olhava de qualquer lado. Aquele era um sinal e um símbolo do que governava o Egito. E o que era o mestre do Egito? Porque eles adoravam muitos deuses: o deus das rãs, o deus das moscas, o deus do Nilo, o deus das trevas, o deus do sol. Eles eram comandados por Ra, a serpente sagrada. Literalmente o próprio Satanás, guiando o Egito com mão de ferro, como ele dirige o mundo hoje com mão de ferro. Ele é chamado o príncipe das potestades do ar, o Deus do presente mundo. A serpente, o velho dragão, a velha serpente chamada Diabo. A América hoje, instruída, culta e educada, a América, a nação mais cristianizada na face da terra, está deixando os rudimentos deste livro. A nossa Corte Suprema, infelizmente, proibiu a leitura da Bíblia em todas as escolas públicas do país. Como resultado disso, os crimes aumentaram. Como resultado disso, as drogas aumentaram. Como resultado disso também, as doenças sociais aumentaram. Uma grande porcentagem de negociantes na América de hoje, antes de fazerem um negócio, consultam o seu horóscopo. Os médios do espiritismo são exaltados hoje pelos figurões deste país. América, Deus abençoe essa terra e enriqueça todo o seu povo de costa a costa. Como Israel há tempos abandonou a Deus, a América o está abandonando hoje. Quando Moisés estava diante de Faraó e exigiu que ele libertasse Israel, Faraó disse: quem é o Senhor para que lhe ouça? Moisés disse: Jeová enviou-me. E Faraó disse: quem é Jeová? Quem é o Senhor para que os deixe ir? Eu digo isso com vergonha, mas muitos nesta nação e no mundo dizem: quem é Jeová? Quem é o Senhor? Será que é só uma imagem de plástico no painel do seu carro? Ou será um quadro pendurado na parede? Será que é o sino que soa domingo? Ou a torre que está apontando para o céu? Quem é Jeová? Quem é o Senhor? Hoje, enquanto estamos neste culto e o Espírito de Deus está aqui, muitas denominações estão fazendo festas. E o mundo indo para o inferno, morrendo sem Deus, morrendo sem Jesus Cristo, e nós fazendo festas.
Quando Moisés estava lá e Faraó disse: quem é o Senhor? Moisés lançou a sua vara e ela se tornou numa serpente. Os sábios de Faraó tinham varas nas mãos e a Bíblia diz que as varas eram serpentes. Não quero dizer uma serpente esculpida na madeira ou uma serpente feita de madeira, era literalmente uma cobra. Eles tinham o poder dos espíritos demoníacos para fazer aquela serpente ficar dura como um pedaço de madeira. Aqueles sábios com os espíritos demoníacos andavam com uma vara que na verdade era uma serpente envenenada, que estava hipnotizada e ficava dura como a pedra. Eles a jogavam no chão e com isso acabava o efeito da hipnose e a serpente começava a se mover e se arrastar. Mas a serpente de Moisés engoliu as serpentes dos sábios de Faraó. Então Merneptah, com sua coroa de ouro, que tinha a cabeça da serpente encarando Moisés, se rebelou. E esta é a luta que você enfrenta. No meio de sua agitação, nesta hora horrível de densas trevas, se você puder compreender o que está enfrentando neste mundo, Jesus mesmo disse: o ladrão chamou Satanás de ladrão, de mentiroso e de assassino. Vem somente para roubar, matar e destruir. Como venceremos esse poder? Você diz: Deus pode. Mas é exatamente aqui que nós nos enganamos. Mas é claro que Deus tem todo o poder, pois Ele é todo poderoso. Mas Deus não salvou você com seu grande poder. Você entendeu isso? Quando examinamos a palavra de Deus, vemos uma ordem estranha em Êxodo capítulo 12. Tomem um cordeiro. E como é que um cordeiro pode chegar a lutar, combater e depois vencer uma hedionda e horrível serpente? Como? Quero que você pense nisso. Alguns dizem que as pragas enviadas ao Egito por Deus, o Nilo tornando-se em sangue, as rãs invadindo a terra, as moscas por toda a parte, o pó da terra tornando-se em piolhos, as trevas cobrindo a terra, que isso durou de 60 a 90 dias. Outros dizem que durou 1 ano. Mas mesmo sem saber quanto durou, quando o poder do Deus Todo-Poderoso parou com as pragas, a mais poderosa nação da terra estava toda destroçada. O Egito estava todo destruído. O Egito estava todo destruído, não havia mais vegetação, as folhas das árvores haviam caído, a terra estava despida, por toda a terra havia agonia e terror, por causa do poder do Todo-Poderoso.
Mas nenhum israelita foi libertado. Você entendeu onde eu quero chegar? Mesmo com o poder de Deus operando de maneira fantástica, nenhum israelita foi libertado. Eles ainda estavam na fornalha. Eles ainda estavam sob o juízo de Faraó no Egito. O Egito era como uma terrível serpente que os envolvia. E para poder derrotá-lo e para poder vencê-la, Deus disse: tome um cordeiro. Tome um cordeiro. O cordeiro e a serpente, isso parece algo desigual, uma luta desigual. Por que um cordeiro? Um leão eu compreenderia, um rinoceronte poderia ser um símbolo. Um leopardo eu compreenderia, um urso poderia combater aquela serpente. Mas um cordeiro? Cordeiro? Por que um cordeiro? O cordeiro é um dos animais mais sensíveis. Por que você precisa forçar um novilho ou um bezerro para ser abatido? E o cordeiro, ao contrário, literalmente vai voluntariamente, como que dizendo: quero que você me mate. Cordeiro. Foi um cordeiro que Abel trouxe, e Caim matou Abel porque ficou com ciúme, pois Deus aceitou o sacrifício de Abel. Foi um cordeiro que Deus deu a Abraão quando ele estava para oferecer seu filho Isaque, e Deus estendeu sua mão e disse: eu providenciei. Providenciou o quê? O cordeiro. Era um cordeiro para cada casa. Em Levítico deveria ser um cordeiro para cada nação. Em 2000 anos atrás, seria um cordeiro para todo mundo. Por que um cordeiro? O homem é dominado por Satanás, a serpente, e só o cordeiro pode comprá-lo e libertá-lo das garras do maligno. Você sabia que toda pessoa que está aqui está condenada ao inferno? Você sabia que você nasceu para morrer perdido e para viver e morrer como escravo na escravidão das trevas, e para ser guiado e dirigido pelos poderes do inferno e finalmente ir para as trevas eternas para sempre e sempre? Você sabia disso? Cada um de vocês aqui, cada um assistindo pela televisão, está destinado à destruição e ao inferno, e destinado à escravidão, destinado à eterna condenação, sob o domínio da serpente, prisioneiro da serpente. Pense nisso. Quando seus filhos chegam a este mundo, eles nascem para ir para o inferno. Nascem como escravos, sob o domínio da serpente. A cova abriu sua boca desmuradamente. Isaías disse: não importa se seus pais são ricos, isso não afetará o seu destino eterno. Não importa quanta cultura você tem, isso não afetará o seu destino eterno.
Não importa quantas igrejas já pertenceu, isso não afetará seu destino eterno. Não importa quão religioso você é, isso não afetará o seu destino eterno. Um compositor das profundezas da fossa, arrasado e com muitos problemas, escreveu uma música dizendo o seguinte: eu nasci para perder. Espere um pouco. Espere um pouco. No meio da noite tenebrosa, numa escravidão infernal que é indescritível, no meio do gemido infernal dos perdidos, com o som de milhares de tambores e o gemido de milhões e milhões de almas no inferno, o mundo todo está em trevas. Mas ouve-se uma voz vindo do rio Jordão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa voz suave e mansa que toca no fundo do meu coração e põe um hino em minha alma e me eleva acima das sombras, onde o meu pé é firmado num plano superior, gozo indizível, cheio de glória, metade nunca se contou, porque essa voz ressoa pela noite dizendo: eis, eis, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não preciso ir para o inferno, não preciso ficar perdido, não preciso viver escravo de Satanás, não preciso ir para a perdição, não preciso viver na fornalha de fogo. O Cordeiro me libertou, o Cordeiro pagou o preço, o Cordeiro quebrou a escravidão, o Cordeiro libertou o cativo, o Cordeiro quebrou as correntes, o Cordeiro derrotou o diabo, o Cordeiro destruiu os poderes das trevas, o Cordeiro derrotou a serpente, o Cordeiro derrotou o inferno. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Entendeu o que eu estou dizendo? Estava orando com um homem certa vez. A França estava lá. Outro amigo estava lá. Esse indivíduo estava preso ao álcool, à droga, imoralidade, escravo das trevas, escravo das trevas. Tínhamos os braços em volta dele e a Francis estava lá ao seu lado. Um outro amigo tinha também seu braço em volta desse homem. Estávamos orando de joelhos, clamando a Deus. E de repente eu tive uma visão. E eu acho que foi uma visão ou uma forte impressão, não sei o que foi, mas vi isso. Eu vi a cruz, vi o Calvário. Eu vi Jesus, o Cordeiro, na cruz. Como o Cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha não abriu a sua boca. Aleluia. Eu vi quando ele tentava erguer o corpo para poder respirar. Então perdia a força e seu corpo tombava outra vez. E o sangue corria de sua cabeça ferida, do seu lado, das suas mãos, dos seus pés e das suas costas. E eu vi aquela figura grotesca pendurada na cruz.
E ao pé daquela cruz estavam milhares de cobras que se contorciam, eram como se estivessem num caldeirão. Era a cena mais horrível e imaginável. Elas se contorciam no chão, simplesmente se contorciam, e eu creio que eram milhares e milhares, sem exagero, contorcendo-se aos pés daquela cruz. E eu vi aquele sangue do Cordeiro, suas gotas caíam sobre as serpentes e pingavam sobre elas. Então era o mesmo como se você colocasse gordura numa frigideira bem quente e a gordura espirrasse quando tocava a frigideira quente. Quando o sangue caía sobre as serpentes, era como a gordura caindo na frigideira quente. Elas se contorciam, gemiam, e se viravam de barriga para cima e caíam mortas. Louvado seja o nome de Jesus. Você entendeu o que eu disse? Jesus não libertou você, Deus não libertou você pelo seu poder onipotente. Ele não libertou você pela sua onisciência. Ele sabe tudo e sua sabedoria nos deixa admirados e desafia nossa imaginação. Ele não libertou você com o poder que criou os mundos e lançou as estrelas no espaço. Ele pesou a poeira da terra com suas mãos. Por que ele não fez desse jeito? Por que ele não fez desse jeito? Porque quando ele agiu no Egito, deixando destruído, destroçado, tudo em pedaços, seu povo continuava escravo, 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 escravo. Porque nossa dívida do pecado era tão pesada, era tão grande. O que você devia era algo grandioso que os mundos não podem comprar e não podem pagar. Jesus disse: o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sua alma, sua alma, sua alma. A dívida era tão grande que só alguma coisa maior, muito maior, poderia pagar por aquela dívida. E o que foi maior foi o sangue do Cordeiro. É por isso que Paulo disse: eu não venho a vocês com palavras de Sócrates, Aristóteles ou Platão. Não venho a vocês com palavras dos poetas gregos. Eu não venho a vocês com a lei que aprendi aos pés de Gamaliel, o maior mestre entre os judeus. Mas venho a vocês com Cristo, o Cristo crucificado. Glória a Deus. Cristo, o Cristo crucificado, é a resposta para o dilema do homem. É a resposta para o mundo em trevas. O Cristo crucificado, alcoólatras, ele é a resposta para vocês. O Cristo crucificado, drogado, que está sozinho em seu quarto agora, com uma agulha enfiada no braço. Eu não condeno você. Eu não digo nada para condenar você, alcoólatra, ou bêbado, ou drogado, ou que tem AIDS, ou seja lá quem você for, porque meu mestre disse: eu não vim para julgar o mundo, mas vim para que o mundo fosse salvo por mim. Não vim para os que estão bem, eu vim para os que estão doentes. Eu não vim para condená-los ou para apontar o dedo acusando você, mas eu vim para dizer que o Cordeiro derrotou a serpente. O Cordeiro derrotou a serpente. O Cordeiro derrotou a serpente. O Cordeiro derrotou a serpente.
Na próxima semana, a conclusão de O Cordeiro e a Serpente. – 1990. A década da colheita começou. Nós estamos esperando o derramamento do Espírito de Deus como nunca ocorreu antes na história do homem. Milhões de almas serão salvas, mas o preço será alto. As potestades do ar estão nos pressionando de todos os lados. O pecado tem destruído vidas sem considerar as consequências eternas. Muitos que já buscaram a Deus estão se afastando dele. Nós precisamos ser agressivos na oração. Nós precisamos orar com a convicção de que Deus é Deus e que Ele abençoará aqueles que o buscarem de coração. O ministério de Jim Swaggart tem como objetivo principal responder ao chamado de Deus para o Evangelho Mundial. Nossos esforços têm sido direcionados para atingir esse mundo perdido através do Evangelho de Jesus Cristo. Sua ajuda em oração é de grande importância para que possamos atingir nosso objetivo. Ore pelo irmão Jimmy e pelo seu ministério. Quando você orar por nós, você estará compartilhando conosco na colheita de almas que está em andamento no mundo todo.